Diante desse vídeo, nós podemos fazer alguns questionamentos, mas é importante entendermos o que é um pêndulo simples e como nós podemos considerá-lo como um oscilador harmônico simples. Bem, o pêndulo simples é um sistema composto por uma massa, ou pêndulo, como nós chamamos também, e um ponto de fixação, que geralmente é uma haste, um fio, que é leve e inextensível. Bom, seu movimento é caracterizado após sofrer uma força externa que faz com que o sistema oscile, e tendo como sua principal característica o movimento de vai e vem, que é caracterizado por ser periódico. Bom, para considerar o pêndulo simples como um oscilador harmônico simples, alguns fatores têm que ser levados em conta. Dentre eles, os principais estão gravidade, em que ela precisa necessariamente ser, como posso dizer, constante, em que junto a outro fator que seria a falta de amortecimento, que no caso seria a força do ar, o atrito, que fariam com que a velocidade do movimento fosse diminuindo, a amplitude também. E outro fator que poderia ser considerado seria a ausência de forças externas, que também influenciariam na velocidade, aumentando ou diminuindo a amplitude do movimento do pêndulo simples. O que é ressonância? Ressonância é um fenômeno em que um sistema físico recebe energia através de excitações de frequência que são muito parecidas ou igual a alguma das suas frequências naturais de vibração. Basicamente, um sistema físico capaz de vibrar, todo sistema físico capaz de vibrar possui uma ou mais frequências naturais. E se ele receber, por algum meio, uma frequência que é muito parecida ou igual a alguma delas, ele vai começar a vibrar e a oscilar. E se essa frequência não parar, ele vai oscilar mais e mais e mais. Um exemplo é uma ponte que pode cair se o vento assoprar com uma frequência igual ou muito parecida com a dela. Ela pode oscilar, vibrar, ficar oscilando por horas e depois despedaçar e cair, como já aconteceu. E inclusive é um estudo do trabalho sobre ressonância, em que um pêndulo é solto e ele começa a oscilar. E por meio do fio que une ele a outro pêndulo, o pêndulo aqui e um fio aqui unindo os dois, ele começa a vibrar e passa a frequência dele pelo fio. E esse aqui, que tem a mesma frequência, porque os dois têm o mesmo comprimento e a gravidade é a mesma para os dois, o peso não importa, ele começa a oscilar também, porque ele tem a mesma frequência que o outro, recebe energia e começa a oscilar. Chega um ponto em que tem uma amplitude maior que a do outro, e depois a amplitude muda, o outro começa a ter uma amplitude maior, depois troca de novo, o outro começa a ter uma amplitude maior, eles ficam trocando a energia por meio da frequência deles, até o ponto em que a energia acaba, porque a gente não vive no mundo da física perfeita, tem resistência com ar, tem atrito, essas coisas. Então, basicamente é isso, ressonância, a transmissão de energia por meio de frequência. E um outro exemplo, que é este vídeo aqui, que é a ressonância através do som, em que a frequência passa através do som pelo ar, que eu vou trazer aqui como exemplo também esse vídeo. Tem dois, eu não sei o nome disso, pêndulos, sei lá, eles têm frequências diferentes aí. Não se mexeu, o de 440 Hz, aí ele pega outro de 440 Hz que tem a mesma frequência, e o outro, através da ressonância, começa a vibrar, oscilar e faz a bola de ping-pong aí ficar. Isso é um outro exemplo. E isso é ressonância. Acho que já deu para entender. O que é batimento? Essa pergunta é da primeira questão, letra C. Toda vez quando a gente escuta a palavra batimento, logo a gente pensa em batimentos cardíacos. É um pouco parecido até na física também. Na física, mais especificamente no pêndulo,
os batimentos é a diferença de frequência entre dois pêndulos que estão oscilando sincronizadamente. E aí, justamente, o batimento é a diferença da frequência desses dois pêndulos. Agora vamos partir para a segunda pergunta, que é sobre a frequência e o período do pêndulo que a gente produziu. Bom, eu tenho aqui anotado os cálculos e eu vou falar. O comprimento do cordão foi de 0,13 metros, que a gente aplicou a fórmula que é utilizada para saber o período e deu 0,71 segundos. No nosso pêndulo, ele estava oscilando mais ou menos em 1 segundo. Não foi exatamente 1 segundo, mas a gente arredondou para 1 segundo. A frequência aqui no cálculo deu de 1,39 Hz. Então, assim, comparando com o cálculo e com o que a gente fez, observou, tá batendo assim. Não é exato, mas tem aí uma aproximação a 0,71 e 1, por exemplo. 0,71 segundos e 1 segundo que ele estava oscilando. É bem próximo. Então os dois se aproximam sim.